Meu pai, acabei com a vida do meu pai vai ter... O que que meu pai vai ficar agora aqui na vizinhança? O que que vai acontecer? Não, vai lá não, você quer... Não, a água tá saindo da panela. Só abrir a tampa que para de pressão aí. Tá caindo no fogo. E aí, acabei com o carro do meu pai, o que que os vizinhos vão pensar de mim agora? E aí, o que que o vizinho fala? Agora eu quero que você entenda o que que é o princípio da graça. O vizinho vai falar assim para ele, olha, meu filho, fica calmo. Eu sei que você pegou o carro escondido do seu pai, mas eu quero te ensinar algo aqui agora. Eu vou mandar arrumar o carro do seu pai. Além de eu mandar arrumar o carro do seu pai, eu vou arrumar um muro também da minha casa. Não precisa seu pai poder pagar, ele nem vai ficar sabendo. A gente manda um guincho vir aqui agora, pegar o carro, o guincho leva o carro, nós mandamos arrumar o carro, arruma o meu muro. E além disso, quando você crescer, eu vou te dar um carro com 18 anos, quando você tirar a carteira. Isso é uma coisa que você teria coragem de fazer se você fosse um vizinho, se você recebesse esse prejuízo e teria coragem de fazer isso tudo para esse menino? Deus faz conosco dessa forma, sabia disso? Quantas vezes você já pisou na bola, já fez coisas que não deveria ter feito, já falou para Deus que ia fazer algo e não fez? Quantas vezes você mentiu e falou, Deus, agora eu me posiciono, se algo acontecer na minha vida, se eu me tirar disso, eu vou mudar minha vida. Quantas vezes você já falou isso e Deus continua acreditando em você, continua te amando e continua sendo fiel com você? Isso é graça. É algo que nós não merecemos, mas mesmo assim Deus nos deu. Você está vendo tanto que é coisas que às vezes nós não conseguimos entender, que faz parte daquilo que nós não conseguimos com o nosso conhecimento, excede todo o nosso entendimento. Aquilo que Paulo fala lá em 1 Efésios, lá quando Paulo fala que o amor de Deus, ele excede todo o entendimento. Porque não é algo compreensível. Não tem como compreender o amor de Deus. Eu não sei se eu falei sobre um testemunho de uma mulher. Eu estava vindo para Goiânia, estava ouvindo uma palavra do pastor Luiz, ele falou. Eu lembrei, eu tinha falado aqui na cela, mas eu acho que eu não falei com propriedade, né, com tantas coisas que essa mulher fez lá em Goiânia. Essa mulher, o pastor nosso foi pregar lá na cadeia, ela foi repercussão nacional. Ela matava criança de 7 anos de idade, porque tinha que ser 7 anos, criança branca, ela tinha que serrar a criança no meio e pegar o coração da criança quando estava vivo e tinha que comer junto com o ritual que ela fazia lá. Matou várias crianças, ela foi julgada num ginásio de esporte, lá em Guapó, que é uma cidadezinha perto de Goiânia. Porque quando esses crimes bárbaros assim, eles julgam em praça pública, né, para poder todo mundo ver o que aquela mulher fez. E aí ele foi pregar nesse presídio lá, no CEPAI em Goiânia. Quando chegou lá, essa mulher estava isolada lá. E aí ele falou para outras presas, por que aquela mulher não pode vir aqui? Ele falou, não, porque aqui você não conhece coisa de cadeia. Cadeia tem uma questão de ética. Se aquela mulher vir aqui, a gente vai matar ela, porque ela não pode envolver com outro crime. Ela não pode envolver com outras pessoas, porque ela fez um crime de alta periculosidade, aquela coisa toda. E aí ele falou, não, mas eu quero ir lá conversar com ela. Ele foi conversar com ela. Falou assim, você crê que Jesus pode perdoar? Ela falou, creio não. Pelos crimes que eu cometi, Jesus não pode me perdoar. Porque ela já tinha o conhecimento daquilo que ela tinha feito. Ela estava muito tempo na cadeia já. Nem as próprias presas que estavam ali, que é tudo criminosa, já matou, já roubou, já traficou, já matou tantas pessoas, não perdoava ela. Você acha que Deus ia perdoar? E ela falou, não, Deus não me perdoa. Mas o pastor falou para Deus, te perdoa, porque não há pecado para Deus, não há pecadinho nem pecadão. Deus não faz acepção de pecados. E aí o que aconteceu? Aquela mulher falou, então eu creio, então, se não há acepção, eu creio. Ela começou a chorar e foi salva. Nós acreditamos que ela vai ser uma membra nossa lá, que vai fazer parte, né, do céu. E aí eu fico pensando, se você fosse pai de uma criança dessa que ela tinha matado, você acha que você aceitaria esse perdão? Aceitaria, né, o amor de Deus sobre a vida dela? Você não aceitaria nem o pastor ir lá pregar o evangelho para ela. Você está vendo que isso também fala a respeito da graça de Deus? Então a graça de Deus, ela representa isso, é algo que nós não merecemos, queridos. Por isso nós precisamos da graça de Deus em tudo as nossas vidas. Quanto mais nós crescermos em graça, nós vamos crescer em revelação daquilo que Deus representa. Você sabe que a sua ótica, aquilo que você enxerga, ela enxerga, determina tudo que você vai fazer, até o tratamento com as pessoas, até como você vai lidar com as circunstâncias. Se você é uma pessoa que exerce graça,
Você vai exercer graça na vida das pessoas. Você vai aceitar as pessoas como ela é. Você vai aceitar, né, o comportamento de cada um. Por quê? Porque você sabe que, né, o que você tem também é o que Deus te deu. O que você não tem é porque você ainda não foi transformado. É tudo favor, é tudo respeito da graça. Então nós precisamos crescer em graça. E crescer em paternidade. Crescer saber que Deus nos ama, independente das nossas falhas, dos nossos erros, independente de tudo. Esses dias eu tenho falado muito, eu até preguei, compartilhei lá em Caldas Novas lá com os irmãos lá. Eu queria escrever até uma coisa sobre esse tipo, desse livro que eu já falei, futuramente, se Deus me dá o privilégio de escrever um livro, eu quero escrever sobre Moisés e Davi, né? Que Deus tem me dado tanta revelação sobre esses dois homens de Deus. E esses dois homens de Deus, eles descobriram a graça de Deus. A graça é algo tão fantástico, eu não posso compartilhar muito não, então eu vou ficar aqui até amanhã. A graça de Deus é algo tão fantástico que esses homens descobriram de uma forma tão especial na vida deles, que eles fizeram tanta diferença, né? Por quê? Porque teve revelação daquilo que Deus era, né? Não teve revelação igual alguns homens na Bíblia que a gente vê, que não cumpriu o propósito, e fez grandes coisas diante de Deus, mas não cumpriu. Porque quando você confia na graça e tem revelação da graça, você vai cumprir o propósito. Por que você vai cumprir o propósito? Porque você sabe que tudo depende de Deus. É o favor imerecido dele. É o favor que você não merece, mas você sabe que você vai acabar recebendo. Porque você é um filho que não se preocupa com aquilo que você faz. Você já viu que tem filho que quebra tudo, faz tudo, mas depois vai para o colo do pai, dá um beijo, o pai ama? Até os pais humanos aqui, a Bíblia fala que sabe dar boas dádivas aos filhos. Imagina Deus, né? A Bíblia fala, quem pede recebe, quem busca acha, né? Que filho que pede pão ao pai, ele vai dar pedra. Até os maus pais sabem dar boas dádivas aos filhos, imagina Deus, né? E quando nós temos essas compreensões sobre o que é graça, aí a nossa mente começa a mudar, e aí a gente não começa a ficar igual menino pedindo coisas para Deus como criança, né? A gente vai ter revelação que Deus é um Deus grande, que nós podemos conquistar grandes coisas em Deus, e que nós podemos também entrar nesse princípio de graça e começar a desfrutar de algo grande da parte de Deus, que nós não merecemos, mas nós sabemos que Deus pode dar. E aí tem gente que não recebe por quê? Porque não confia, porque tem a imagem deturpada de Deus, tem a imagem errada, fala, nossa, meu pai não era assim, meu pai não dava as coisas, meu pai, qualquer coisa ele brigava comigo, mas Deus não é dessa forma. E esses dois homens que eu quero falar sobre Moisés e Davi, foram homens que precisou da graça de Deus. Davi, ele pecou. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele caiu em adultério com Betseba. A Bíblia fala que em plena guerra em Israel, estava tendo guerra lá em Israel, o que aconteceu com esse homem? Ele mandou o general. Mandou o general, e aí ele viu Betseba lá tomando banho, nua, e foi lá, adulterou com aquela mulher, e mandou matar o marido dela ainda. Você já viu algum pecadinho, você já fez algum pecado mais assustador que esse? Eu acredito que nenhum de nós nunca fez algum tipo de pecado desse aqui. Mas qual que é a sua tendência agora, da sua própria natureza que está dentro de você aí? É de falar, Davi fez uma coisa desse tipo, né? Quem é Davi? Como é que Davi fez uma coisa? Matou, é homicida? Homicida não, é assassino, homicida. Não é homicida, né? Assassino. Davi, assassino, mas Deus achou um coração dele, que era um coração segundo ao Senhor, que a Bíblia fala, menciona isso. Mas por quê? Porque ele conheceu a graça de Deus. Ele descobriu lá em Salmo 51, ele descobriu a misericórdia. Descobriu que o amor de Deus poderia perdoar e poderia encobrir todas as transgressões. E ele descobriu também lá em Salmo 103, ele fala, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Você já imaginou se Deus nos tratasse daquilo que nós pecamos diante dele? O que seria da nossa vida? Hein, tia Lu? E aí Deus não nos trata segundo os nossos pecados. E aí Davi, mesmo fazendo todas essas coisas, ele foi perdoado por Deus. E foi um homem que foi muito usado por Deus. Ele amou tanto a Deus que ele buscou algo na Bíblia que nenhum homem buscou. Moisés também foi um homem desse tipo. Moisés foi um homem que ele foi criado por Faraó no Egito. Moisés, a Bíblia fala que o nome de Moisés é achado pelas águas.
Bíblia fala que Moisés era filho de escrava. Na época do Egito, Faraó escravizava o povo de Deus. Ele era filho de uma escrava. Naquela época, Faraó mandou matar todas as crianças. Aí a escrava lá pegou, colocou Moisés numa manjedourazinha lá, num cesto, jogou no rio. E quem que achou Moisés? A filha de Faraó. Moisés foi criado, né, no Egito, no berço de ouro, lá pela filha de Faraó. Não morreu, Deus poupou a vida dele. Mas Moisés se tornou um homem, né, fazia parte lá da nobreza de Faraó, daquela época do Egito. E se tornou um homem mau, né? Um homem que matou pessoas também, até Deus trabalhar no coração dele e mudar o coração dele também. A mesma coisa que Davi. E foram homens que buscaram coisas na época dele que nenhum homem buscou. Foram homens que buscaram, não foi só algo para ser reconhecido, né? Algo para poder fazer diferença. Buscaram algo que tocou em Deus de uma forma, né, diferente daquilo que ninguém teve noção daquilo que eles estavam buscando. A Bíblia fala que Moisés experimentou de tantos milagres. Ele abriu o mar vermelho. Quando ele tirou o povo do Egito lá, ele abriu o mar vermelho. Foi coisas assim que não é normal acontecer isso hoje. Você não vê ninguém abrindo o mar aí, você não vê ninguém, Deus mandando comida do céu, maná que descia do céu para eles poderem comer, aquele povo do Egito. Você não vê esses milagres acontecendo. Mas ele pediu coisas para Deus que ninguém pediu. Primeira coisa que ele pediu: Deus, não me faça sair daqui sem a sua presença for comigo. Naquela época a presença não poderia manifestar no homem. A presença de Deus ela se apoderava dos homens. Eu tenho que terminar esse concluir bem rapidinho para poder falar a respeito. Quem é? Michel. Vai desligar. É da faculdade. Vai ter importância. Mas além de Moisés também tem Daniel, que é um homem temente a Deus, Jó. Muitos. Jó. Mas eu mais temente a Deus na Bíblia é Jó, né? Nunca não, blasfemou. mas não blasfemou, mas você vai entender o que eu vou falar. Foram homens que fizeram diferença. Você vai entender no final o que eu vou falar. Depois eu vou ler um versículo aqui, você vai entender tudo. Vem, Tati. Esquece o celular. Vou desligar o celular, senão ele vai ligar. Eu fico preocupado de ficar pregando, porque se ela não pode pregar. Eu gosto de falar muito, tem que ter tempo para vocês poderem compartilhar também. Amém? Como você falou, né? Jó também. Daniel. Vanessinha, vem cá. E aí, Moisés buscou a presença de Deus. Como eu falei, no Antigo Testamento, a presença de Deus ela não poderia morar dentro do homem. Ela não residia dentro do homem, não fazia morada. Só no Novo Testamento que o Espírito Santo veio morar dentro do homem. Naquela época as pessoas buscavam Deus no tabernáculo, aquela coisa toda, através de sacrifícios, de holocaustos. E aí Moisés falou: Deus, não me faça sair daqui se sua presença for comigo. Deus falou: mas como assim? Como que é a minha presença? Não tem como eu dar a minha presença. Primeira coisa que ele pediu para Deus. Segunda coisa, ele pediu para Deus ver Deus face a face. Deus, eu quero te ver face a face. Aí ele foi lá para o Monte Sinai, lá no Egito. E aí Deus falou assim: ó, eu posso te mostrar só minhas costas, porque nenhum homem pode me ver. Aquele homem, o homem que for me ver vai vir um juízo, você vai morrer, porque nenhum homem suporta a minha glória. E aí, ver face a face é algo que você pede, é só quem quer íntimo de Deus, quem quer ter um relacionamento com Deus. Ver face a face é você sentir o cheiro, de você sentir o amor de Deus, sentir o toque, de conversar com Deus. Não é algo normal. Era um homem que vivia em relacionamento com Deus. E aí depois de face a face, ele não ficou satisfeito de pedir essas duas coisas que nenhum homem pediu. A Bíblia menciona isso. Ele pediu, sabe por quê para Deus? De ver a glória de Deus. Aí a glória é algo que só Davi pediu. Aí foram só esses dois homens. E aí depois nós vamos ler Hebreus capítulo 11. Eu quero falar sobre isso para finalizar essa palavra. Eu queria que os irmãos compartilhassem também. Mas o que isso representa, queridos? Existe coisa nas nossas vidas que somente com o relacionamento com o Espírito Santo vai produzir algo
dentro de nós. Escuta isso. Sabe qual que é a maior mensagem que o mundo precisa ouvir? Sabe qual que é a maior mensagem? É a mensagem daqueles que estão apaixonados e com o coração que queima por Jesus, que ama o Espírito Santo. Essa é a maior mensagem. E se nós não formos esse tipo de pessoas que querem ter um relacionamento com Deus, não vai adiantar nada. A sua vida não vai adiantar nada. Você não vai fazer diferença nenhuma. E aí quando eu falo que Moisés e Davi buscou essas coisas, e foram homens que foram citados na Bíblia, fizeram diferença, por quê? Porque eles buscaram algo muito maior do que a teologia mostra, do que a palavra por si mostra. Sabe que a palavra, a Bíblia por si só, ela é letra? E a Bíblia fala que a letra mata. Se você não tem revelação, não vai adiantar nada na sua vida. O que você precisa ter só? O relacionamento com o Espírito Santo. Sabe qual que é o meu maior desafio? Eu estava falando para Deus, eu estava vindo para cá, eu falei, Deus, eu tenho que gerar paixão naquele povo que está lá comigo. Porque se só eu tiver paixão pelo Senhor, vai acontecer alguma coisinha lá, porque eu sei que vai acontecer. Porque a Bíblia fala que Deus sempre usou seus remanescentes, né? Usou apenas como uma pessoa, um profeta, mas todo mundo tem que ter um coração apaixonado. Porque quando todo mundo tem um coração apaixonado, nós podemos fazer grandes coisas diante de Deus. E aí, essas coisas são princípios que esses homens usaram, que eles queriam Deus mais que tudo na vida, Tati. Eles queriam Deus, não é só um Deus que estava lá no céu, um Deus que manifestava poder, mas eles queriam um Deus dentro de si, um Deus para poder manifestar na vida deles todos os dias. E hoje nós temos essa presença, Tati. Tati, sabe qual que é a minha maior indignação que eu estava vivendo esses dias? Umas indagações assim, que eu até falei para Deus, falei, Deus, eu não quero me conformar por aquilo que eu estou vivendo, pelo evangelho que eu vivo. Quando eu vejo, né, a Bíblia e vejo histórias de homens que fizeram diferença, igual, nem preciso olhar para a Bíblia, porque a Bíblia é um padrão muito alto, mas existiam homens comuns, homens como nós. Né? Se a gente estudar sobre Edward, um americano lá, Rivoliu, a Bíblia fala, pessoas falam que ele ia pregar na igreja, as pessoas ficavam desse jeito assim na cadeira, assim, ó, ficavam tampando assim, porque tinham medo de abrir uma cratera, um buraco dentro da igreja, e as pessoas caíam tudo para o inferno. Tem uma pregação dele no YouTube, os pecadores na mão de um Deus irado. As pessoas ficavam com tanto medo, que elas pensavam que o diabo ia vir, o inferno ia jogar todo mundo para o buraco. Eles pregavam assim, com tanta unção, com tanta autoridade, que as pessoas morriam de medo. Tem um pregador, Hudson Taylor, ele alcançou toda a China inteira, a nação da China inteira, pregando o Evangelho. Né? Francisco de Assis, Santo Agostinho, né? Ele saiu de casa só com a roupa do corpo para poder pregar. Os moraviranos, eles foram vendidos como escravos para poder pregar para os escravos, para alcançar os outros escravos. Quantas pessoas que fizeram diferença foram apaixonados por Jesus e alcançaram nações, países? Por que nós não podemos fazer isso? Por quê? Porque nós não temos um relacionamento com Deus como esses homens tiveram. Simples. E aí, Hebreus capítulo 11, para poder concluir, eu não vou ler agora, vou ler depois que os irmãos compartilharem. Eu quero que vocês compartilhem também. Mas eu queria perguntar para os irmãos. Pode falar que eu vou dar remédio para Tá ela. bom. Eu queria perguntar para os irmãos. Por que nós não temos experimentado um nível maior de glória nas nossas vidas? Por que as coisas não acontecem nas nossas vidas como deveria acontecer? Qual é o maior impedimento que tem impedido as nossas vidas? Somos homens de pouca fé. Não está tendo entrega, né? Existe mais